A nossa aula de hoje é sobre autismo, como atualmente é chamado transtorno do espectro do autismo. Aqui na Baiana nós temos um laboratório que é dedicado ao estudo clínico desse transtorno. Nós somos pesquisadores de várias instituições e alunos de iniciação científica dos cursos de psicologia e medicina, bem como alunos de mestrado e doutorado. Existem algumas figuras históricas que são muito importantes em relação ao que a gente entende hoje como transtorno do espectro do autismo. O primeiro deles é Friedrich Theodor Heller, que descreveu uma espécie de demência na infância que tinha as características do que a gente chama hoje de autismo. Ele fez essa descrição em 1907, foi publicado na língua alemã, que é um conhecimento que chegou ao Ocidente, chegou a nós em um tempo muito depois. A doutora Grunia Sukareva, em 1923, ela descreveu um transtorno esquizoide na infância, que também tinha as características do que a gente conhece hoje como autismo. Tanto Theodor Heller quanto a doutora Sukareva priorizavam muito a pedagogia e a escola para reabilitar essas crianças que tinham, então, esse problema no desenvolvimento. O que é mais conhecido é Leo Kanner, que é um psiquiatra da infância, que é de língua alemã, mas se radicou mais ou menos em 1923 nos Estados Unidos, e foi quem primeiro descreveu com o termo de autismo uma doença na infância que se caracterizava por um retraimento emocional intenso. Na mesma época, Asperger, também de língua alemã, descreveu um quadro de crianças muito parecido com o que Kanner descreveu, e eram crianças que tinham um desenvolvimento intelectual normal ou acima do normal. Kanner, ele se destacou muito nos Estados Unidos pela luta pelos direitos das crianças e pela defesa dos médicos judeus que vinham escapar do nazismo e se radicavam nos Estados Unidos. Asperger, ele tem na sua história a marca de ter colaborado com o nazismo, e hoje as pessoas que têm essa chamada síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve, com a preservação intelectiva, essas pessoas fizeram um movimento para retirar esse nome síndrome de Asperger da condição delas, por entenderem que não querem esse título associado a uma figura histórica que colaborou com o nazismo. O que entendemos como autismo é uma síndrome que se caracteriza por 3 núcleos de sintomas. Sintomas relacionados a interesses restritos no comportamento e nas atitudes, uma interação social deficitária e uma linguagem com problemas. Vamos especificar um pouco mais cada um desses grupos de sintomas. Em relação à interação social, muito cedo essas crianças evitam contato nos olhos, se interessam pouco pela voz humana, então o bebê ele não se vira quando o pai ou a mãe chamam, não se antecipam quando vão ser carregados, então a mãe, quando chega próximo, o bebê estende os braços. O bebê com autismo tende a não fazer isso. Uma indiferença afetiva, raramente emite uma resposta facial de riso quando está em contato com o rosto da mãe, de modo que os pais muito cedo suspeitam que exista um quadro de surdez por essa ausência de resposta à voz. Preferem atividades solitárias, então pequenininhos não buscam tanto o contato com os pais ou com os irmãos, preferem brincar sozinhos. Dificuldade de brincar de faz de conta, de fazer imitação dos pais, de brincar de casinha, brincar de carrinho, brincar construindo histórias, fazendo comidinhas. Muito cedo não sorri para a mãe, para o pai, para outras pessoas, não fica seguindo os pais pela casa,
não demonstra ansiedade de separação. Ansiedade de separação é quando existe a ausência da mãe, quando a mãe sai, a criança fica triste, fica chorosa, fica angustiada com a sensação de abandono. Então, no autismo isso não acontece. Quando qualquer adulto é tratado de uma forma similar, ou seja, a mãe, um tio, um irmão ou uma pessoa estranha, a criança não faz muita distinção, não busca ou até mesmo evita o contato com outras crianças e faz ligações fortes com objetos que não são usuais. Por exemplo, ficar brincando muito com a tampa de plástico, com balde, e fica muito irritado quando esse objeto, que aparentemente não tem sentido, é retirado. Em relação à interação social, essas crianças podem avançar muito na sua ligação com os pais, podem estabelecer uma ligação maior, pode chegar a ficar amigável com os pais e com os irmãos, pode se envolver positivamente em jogos com outras crianças. Não se espera que essas crianças avancem muito na questão de iniciar o contato, de buscar o outro. Também em relação à resposta aos interesses das pessoas, que a gente chama de empatia, de observar o outro, de compreender o outro, de entender o que o outro quer e tentar satisfazer esses interesses. Na adolescência, esses jovens costumam dizer ou fazer coisas inapropriadas, como, por exemplo, flatos no ambiente público, ou tirar meleca no ambiente público, enfim, coisas que não são socialmente adequadas, inapropriadas, porque ele não percebe as regras de funcionamento do convívio social. Em relação à comunicação não verbal, as crianças mostram as suas necessidades gritando ou chorando pela dificuldade de comunicação não verbal e verbal também. Puxa o adulto pela mão em direção ao objeto que deseja, sem fazer contato visual. Não copiam, não imitam as atividades dos pais. Usam poucos gestos, apesar de entenderem gestos comunicativos que a gente faz, às vezes, muitos gestos. Pouca ou nenhuma expressão facial comunicativa, o pai e a mãe não compreendem o que a criança quer pela mímica facial. Em relação à comunicação verbal, é comum que essas crianças não falem antes de 5 anos de idade. É comum ecolalia é quando repete o que a pessoa está dizendo, como é seu nome? Ao invés de responder, ele repete, como é seu nome? Frases copiadas dos outros, então a mãe pergunta, Pedro, você quer café? Aí ele, quando vai pedir café, ele diz, Pedro, você quer café? Ao invés de dizer, eu quero café, mamãe, ele repete aquilo que ele ouve de uma forma semelhante, inclusive com a entonação de pergunta e falando de si na terceira pessoa. Ele quer café? Pedro quer café? A fala é monótona, é com uma prosódia que não tem modulação, parecendo que é um robô falando. Repetições que não têm sentido social, às vezes tem uma voz cantada com prolongamentos estranhos de sons, prolongamentos de sílabas ou palavras, pode fazer entonação de pergunta para afirmativas, uso idiosincrático de palavras ou frases que é comum, por exemplo, essas crianças colocarem uma vinheta de propaganda ou alguma frase que eles ouviram num contexto inapropriado. Uma fala sem imaginação e sem abstração, e temos a impressão que ele está falando para alguém e não com alguém. Falar para alguém é quando a gente fala, por exemplo, numa conferência. A gente fala, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. E falar com alguém, eu me direciono à pessoa de uma forma mais específica. Em relação à comunicação verbal, as crianças com retardo severo e autismo, muitas vezes, podem chegar a nunca compreender a linguagem verbal. Com retardo leve e moderado, essas crianças seguem instruções simples. Quando o retardo é muito leve, podem ficar com
um problema na compreensão abstrata, por exemplo, compreensão de metáforas, compreensão de piadas, e a criança que tem uma inteligência normal ou elevada vai ter dificuldade em relação a jogos de humor, a entender piadinhas, a entender tirinhas de humor, e expressões idiomáticas podem confundi-lo. Por exemplo, manga de camisa, o cavalo está pastando na manga. Então, são expressões que muitas vezes podem confundir. Em relação aos interesses restritos, a criança tem muita resistência à mudança. Mudanças no ambiente familiar muitas vezes geram explosões, geram irritação. A criança fica alinhando brinquedos, brinca de organizar coisas, de separar objetos por cores, e a mudança nesse padrão pode causar estresse também. E também existe uma resistência em aprender atividades novas. No campo ainda de interesses restritos e repetições, existem rotinas rígidas, muitas vezes querer comer sempre a mesma comida, fazer o mesmo percurso de carro para ir para a escola. Quando muda o percurso, a criança se irrita, se desregula. Fazer movimentos repetitivos, esse de flapping é um movimento comum, às vezes maneirismos com os dedos. Preocupações persistentes, como memorizar informações meteorológicas, memorizar capitais, memorizar datas de nascimento de familiares. Muitas vezes ficar fazendo a mesma pergunta que deve ser respondida da mesma forma. Isso muitas vezes causa muito desconforto nos pais. Interesses restritos podem ser por questões científicas, por exemplo, Einstein, que tinha um interesse muito grande por um foco da física, que gerou o aparecimento da teoria da relatividade. Interesses por outros temas, Wittgenstein, que é um filósofo alemão também, que falou só com 5 anos, tinha também esse interesse muito grande em relação à filosofia da linguagem. Então, essa persistência em temas muito específicos, associado a uma inteligência muito grande, muitas vezes revela mudanças no curso da ciência produzidas por essas mentes que são geniais. A classificação que se usa atualmente em psiquiatria é a classificação do DSM-5, a classificação da CID-10 para efeito de laudo aqui no Brasil ainda é a classificação usada, mas muito brevemente vai chegar a CID-11, que tem os critérios diagnósticos muito parecidos com o DSM-5. Eu vou passar rápido por essa classificação e depois vocês podem consultar os manuais. Então, o critério A diz respeito exatamente a um déficit persistente na comunicação social e na interação, que se caracteriza pela existência de 3 itens que eu vou citar para vocês. Um déficit na reciprocidade socioemocional, que é um desses 3 itens, então, relacionado à comunicação social e interação. Vejam que são 2 grupos de sintomas que foram integrados na classificação do DSM-5, comunicação social e interação social. Vai desde uma aproximação social anormal, ou seja, a criança quer se aproximar, ao invés de chamar o coleguinha, empurra o coleguinha, ou então existe uma falta total de aproximação. Então, existe uma gradação em relação a essa reciprocidade emocional que vai desde um desinteresse completo até uma aproximação anormal. O segundo item, déficit em comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social, que vai desde uma integração pobre entre comunicação verbal e não verbal. A integração é a gente falar e fazer gestos, falar e olhar. Falar, por exemplo, olhar para o lugar e olhar para a pessoa e olhar de volta. Isso se chama atenção compartilhada, quando a criança, desde cedo, no berço, olha para o chocalho e olha para o pai, olha para o chocalho e olha para o pai, mostrando com isso que ela está compartilhando o interesse que ela tem naquele objeto com a pessoa que está com ela. Então, vai desde um déficit nessa comunicação
até uma total falta de expressão facial ou de gestos. O terceiro, que é o déficit em desenvolver ou manter relacionamentos apropriados para o grau de desenvolvimento, que vai desde uma dificuldade em ajustar o comportamento para se adaptar a diferentes contextos sociais, até uma aparente ausência de interesse pelas pessoas. Então, esses são os 3 sintomas relacionados a déficit na comunicação social e interação. E o critério B, que são padrões de comportamento, interesse ou atividades restritos em pelo menos 2 dos seguintes itens: uma fala repetitiva ou estereotipada, movimentos ou uso de objetos estereotipados, tais como estereotipias motoras simples, que eu já chamei a atenção de vocês, ecolalia, uso repetitivo de objetos, então ficar, por exemplo, jogando o brinquedo para cima e deixando cair, ou frases idiosincráticas, que é o que a gente chama de ecolalia tardia, quando eu pego a frase de um contexto e coloco em outro. Ainda em relação aos padrões repetitivos, uma adesão excessiva a rotinas, padrões ritualizados de comportamento ou resistência excessiva à mudança. Rituais motores, insistência no mesmo caminho ou comida, perguntas repetitivas, estresse extremo com pequenas mudanças. O terceiro item são interesses fixos, altamente restritos, que são anormais em intensidade ou foco, tais como ligações fortes com algum objeto, preocupação excessiva com objetos não usuais, interesses excessivamente circunscritos e perseverantes. E, finalmente, o quarto item, que é hipo ou hiperreatividade sensorial, quando a criança tem muita sensibilidade, por exemplo, ao som, então fica agoniada com som, com texturas, cheiros que incomodam, fascinação pela luz, insensibilidade à dor, ao calor, ao frio. Então, eu falei para vocês de 4 itens: hipo ou hiperreatividade, interesses fixos, adesão excessiva a rotinas e fala repetitiva. Esses 4 itens, então, estão nos critérios B, e para a criança ser diagnosticada com autismo, ela precisa preencher pelo menos 2 desses itens. Existem especificadores que a gente vai dizer se essa criança tem ou não retardo, se ela tem ou não problema com a linguagem, e se tem problema, se ela tem uma fala completa, fluida, ou então se ela fala por palavras, se ela é pouco fluente. Então, esses especificadores é para dizer qual é o problema de linguagem que ela tem. Se tem uma condição médica ou genética associada, é muito comum a associação com X frágil, com síndrome de Down, com tuberose, esclerose tuberosa, enfim, existem algumas doenças que estão frequentemente associadas ao autismo. A epilepsia, por exemplo, é uma outra condição que está associada com o autismo. Se tem associação com outro transtorno do neurodesenvolvimento, que também é comum, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno desafiante opositor, retardo mental. E se existe associação com catatonia. Em relação ao grau, no DSM-5, existe o grau 1, que é aquele que requer algum suporte, então é um autismo mais leve. O grau 2, que requer mais suporte, um suporte moderado, e o grau 3, que requer muito suporte. Então, o grau 1, 2 e 3 é em relação à gravidade dos sintomas e ao quanto que essa criança precisa de suporte ambiental. Vou falar para vocês em relação ao tratamento, indicando que o objetivo do tratamento é maximizar a aquisição de conteúdos cognitivos, melhorar a interação social, expandir os interesses e reduzir as repetições e maximizar a aquisição da linguagem. E isso formar um ciclo onde a melhora de um desses aspectos vai alavancando a melhora dos demais aspectos.
O que eu vou falar aqui para vocês é em relação ao tratamento médico. Nós estamos num curso de psicofarmacologia, eu sou psiquiatra, vocês serão médicos, então a nossa atuação é atuação médica. Mas essa não é a principal atuação em relação à terapêutica do autismo. Nós fazemos uma atuação auxiliar junto com a equipe multidisciplinar, porque o principal em relação ao autismo são as intervenções psicossociais e a intervenção educacional, as intervenções com psicólogos, com fonoaudiólogos, com nutricionistas, com terapeutas ocupacionais, com professores, com pedagogos. Não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as intervenções médicas. Em relação à classificação do tratamento farmacológico do autismo, nós temos uma divisão no tratamento farmacológico que visa os sintomas centrais do autismo, que seriam drogas que, pelo seu efeito neuroquímico, atuariam nos sintomas centrais do autismo, que seria a dificuldade de socialização, a dificuldade de comunicação e o núcleo de interesses restritos, e um outro grupo de medicação que atuaria nas complicações, ou seja, nas comorbidades. São drogas usadas para o tratamento dos distúrbios de comportamento que estão, então, associados ao autismo. Vamos falar primeiro desse segundo grupo de drogas, das drogas que são usadas para tratamento das comorbidades. Em relação à irritabilidade e agressividade, os antipsicóticos são as drogas mais usadas para melhorar esse tipo de comportamento. Existem estudos mostrando uma boa eficácia em relação ao uso da risperidona e do aripiprazol. A risperidona é um antipsicótico de segunda geração e o aripiprazol também. Então, são as drogas de escolha para tratamento desses distúrbios de comportamento. E gera melhora da irritabilidade, das estereotipias, da hiperatividade e agressividade. Existem efeitos colaterais muito conhecidos, principalmente ganho de peso e dislipidemias. Então, existem aqui vários estudos, essa é uma publicação que compila vários ensaios clínicos relacionados com autismo, está aqui a referência para vocês buscarem depois, e mostra uma superioridade da risperidona em relação ao placebo, uma superioridade do aripiprazol, tanto em estudos a curto quanto a médio prazo, e mostram também que tanto a risperidona quanto o aripiprazol provocam ganho de peso e dislipidemia. A N-acetilcisteína é um composto antioxidante que é usado para intoxicações medicamentosas e que no autismo é usado para potencializar o efeito de antipsicóticos. Existem alguns estudos que mostram que, de fato, a associação com a N-acetilcisteína por um período de até 10 semanas gera melhora em relação à irritabilidade e hiperatividade. As medicações anticonvulsivantes, como carbamazepina, oxcarbazepina, valproato de sódio, parece que não melhoram nem a labilidade do humor e nem a agressividade. Então, os estudos não são favoráveis em relação ao uso dessas medicações para melhorar o comportamento do autista. O uso de alfa-2 agonistas, especificamente clonidina e guanfacina não tem no Brasil, mas a clonidina tem, também reduz a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade, tem um efeito sedativo. Precisamos ter cuidado porque essas medicações são medicações antihipertensivas. Então, durante o uso, pode causar hipotensão e a retirada abrupta pode causar hipertensão de rebote. Precisamos ter cuidado com isso. Para o sono, a melatonina é uma medicação que tem um efeito benéfico para melhorar a duração e a latência para iniciar o sono. Tem muitos estudos com criança de 2 a 18 anos, então a melatonina é a medicação de escolha quando o problema se restringe ao sono em crianças com autismo. Em relação à repetição e comportamento compulsivo, os antidepressivos
que foram muito usados, os estudos de meta-análise não corroboram a eficácia do uso de antidepressivos nessa população. Existe o relato de agitação com esse uso. Em relação à hiperatividade, que é uma comorbidade muito frequente associada ao autismo, o metilfenidato, que é a Ritalina, que é bastante eficaz em crianças apenas com TDAH, no autismo associado não é tão eficaz. Existe uma proporção de menos de 50% das crianças com autismo e com hiperatividade que respondem ao metilfenidato. Existe um índice de quase 20% de descontinuação por efeitos colaterais, irritabilidade, insônia, agressão, aparece medo, sintomas depressivos. Então, é uma medicação que não tem a mesma eficácia no autismo que tem no TDAH sem autismo. Vamos falar agora das medicações que são estudadas e que são usadas para tratar os sintomas centrais do autismo. Então, o distúrbio de linguagem, o comportamento repetitivo e o déficit na interação social recíproca. A bumetanida é um antihipertensivo que vem sendo estudado mais recentemente como uma droga que pode ser promissora para tratar os sintomas centrais. Então, existem estudos preliminares mostrando redução na gravidade dos sintomas de autismo. O uso já foi feito durante até 3 meses nesse estudo. Não é uma droga padrão, é uma droga que vem sendo estudada nesse sentido. E a bumetanida é um antihipertensivo também, mas que tem efeito na estabilização de descargas cerebrais. Existem muitos estudos falando sobre alteração de potencial elétrico em diversos circuitos cerebrais e isso estaria associado à fisiopatologia do autismo. Então, a bumetanida teria uma ação nesse sentido. A ocitocina, que é um hormônio que é produzido na mulher quando está amamentando, então é um hormônio que é conhecido como uma droga que melhora a empatia, que melhora o relacionamento, então é usado com aplicação intranasal. O impacto dos estudos, em geral, é moderado, mas existem estudos mostrando melhora em habilidades sociais, melhora em reconhecimento de emoções faciais, e tem apenas um estudo que mostra que essa melhora se mantém durante um período de mais de 6 semanas. Então, de novo, não é uma droga padrão, é uma droga que vem sido estudada e que tem estudos prós e contra. O sulforafano, que é um composto que vem do brócolis. Alguns estudos preliminares mostram melhora na interação social, no comportamento anormal e na comunicação, melhora também em sintomas comportamentais. Vejam que esse uso também não é um uso comercial e os estudos se resumem a um grupo de pesquisadores que estudam o sulforafano. Como a gente sabe que o brócolis é uma comida muito saudável, então não há nenhum limite em se utilizar o brócolis na alimentação de autista, mas os estudos são preliminares, não existe nada estabelecido. Em relação à educação física, existem programas de atividade física, esse é um estudo muito bem feito, um estudo bem controlado, que mostra que a atividade física, além de melhorar o perfil metabólico e a qualidade de vida, melhora os sintomas do autismo. Possivelmente porque melhora a interação, essas crianças estão em grupo, interagindo com outras, então existe realmente um efeito benéfico. O oxigênio hiperbárico, que muitas famílias têm investido muito dinheiro nesse tipo de tratamento, as evidências são muito fracas, muito pequenas, de que existe um efeito benéfico, de fato, no oxigênio hiperbárico. Quando se procura os manuais de uso de oxigênio hiperbárico, não existe indicação de autismo, para uso em autismo, e não existe uma literatura realmente contundente em relação a isso.
Ozonioterapia não é tratamento para autismo, eu chamo a atenção aqui que não existem estudos nesse sentido. E, finalizando de uma forma geral, como tratar o autismo, como nós médicos devemos tratar em relação à farmacopeia e o autismo. A primeira coisa a se chamar a atenção é que a farmacoterapia deve ser feita em colaboração com os pais, com os cuidadores, com os outros profissionais e com a escola, para que nós possamos avaliar em conjunto as necessidades principais dessa criança e também qual é a evolução que ela está tendo com o tratamento medicamentoso. O uso da farmacoterapia deve levar em conta as expectativas reais, ou seja, o que é que de fato essa medicação pode trazer para a criança, a adaptação da criança, a família e o aproveitamento cognitivo. Se a medicação está melhorando, por exemplo, a agressividade, mas deixando essa criança muito sonolenta e sem capacidade de aprendizado, eu preciso repensar essa medicação. Então, se os pais querem uma medicação que ajude a criança a falar, a gente tem que ter a sobriedade e a honestidade de dizer que isso não existe, medicação que ajude a falar. Que a medicação pode ajudar é melhorar alguns comportamentos e por essa melhora a criança participar mais do tratamento com o fonoaudiólogo e isso ajudar a melhorar o acesso à comunicação verbal. Os sintomas-alvo, os sintomas que a gente quer tratar com a medicação, eles devem ser escalonados, ordenados por prioridade, em função do prejuízo que causa ao paciente e à família. Em geral, os sintomas que causam mais prejuízo são a agitação psicomotora, a irritabilidade, a agressividade e a insônia. A gente precisa ter em mente, em relação ao tratamento do autismo, em relação ao tratamento de qualquer transtorno psiquiátrico, que as palavras que a gente diz são atos que podem ilustrar a prática diária da gente ou escamotear. A gente precisa estar muito alerta com os tratamentos falsos, com os falsos profetas e as falsas promessas. Não é nossa função propalar tratamentos milagrosos para o autismo, nem para nenhuma condição médica, porque isso não existe. Agora, em tempo de Covid, temos convivido muito com esses tratamentos milagrosos, que são falsos, e com o autismo a gente convive endemicamente com isso, com tratamentos que se diz milagrosos, e que não são milagrosos. Não existe milagre no tratamento do autismo. A gente precisa, sim, seguir de mãos dadas com a solidariedade, com as famílias, com os outros profissionais, com uma pesquisa científica séria e com respeito mútuo e principalmente com a aceitação das diferenças. É a aceitação das diferenças no autismo que vai contribuir com relação à a adaptação social dessas crianças e a integração delas à sociedade. Isso que é uma parte importante em relação ao tratamento.